Ouvir alguém sofrendo é uma coisa muito difícil para qualquer ser humano que tenha um mínimo de empatia. O fato é que a primeira intenção, a primeira coisa que a gente quer fazer quando isso ocorre é basicamente aliviar o sofrimento da outra pessoa, é falar qualquer coisa ou fazer qualquer coisa para que aquela dor vá embora. Isso é instintivo. Mas eu posso garantir para vocês, isso respaldado por uma série de evidências na área da psicologia, que dar conselhos quando alguém se abre para você é a pior coisa que você pode fazer, ou é a melhor coisa que você pode fazer para essa pessoa se fechar e não mais se abrir, não mais se aproximar de você. E isso é especialmente verdade se é alguém que sofre com depressão e que você quer ajudar de verdade. Existem algumas estratégias que nós aprendemos, né? Uma estratégia básica, que é a mais estudada, de escuta ativa, que todo psiquiatra e todo psicólogo deveria saber, e mesmo assim a gente desliza um pouco quando nós vamos tentar aplicá-la, mas é importante que a gente tenha em mente isso, porque se a gente dá um conselho muito simples, muito rápido, para um sofrimento profundo que alguém está sentindo, a pessoa só tem duas conclusões para tirar. Primeiro é que, além de sofrer, ela é muito burra, muito pouco inteligente, porque ela não achou uma saída que era simples. E a segunda é, bom, se a pessoa não me entende, enfim, não tenho o que fazer e eu estou sozinho nisso mesmo. E nada disso é verdade. Então, como que a gente pode evitar isso, que é a primeira coisa que vai dar vontade de você fazer e a pior coisa que você pode fazer para ajudar alguém? Então tem algumas estratégias, essas estratégias que nós aprendemos, que eu vou compartilhar com vocês, mas saber também que é importante a gente se perdoar caso não dê para fazer isso sempre. Por quê? Porque é algo do ser humano, certo? Bom, número 1, a ideia é você treinar então essa estratégia de escuta ativa, que tem alguns elementos que são essenciais. Então, número 1 é treinar a escuta ativa. O que é escuta ativa? Basicamente é ouvir para entender e não resolver. Essa é a ideia, ouvir para não entender e não resolver. Teve uma revisão de 2022 de 3 psicólogas, né? 2 psicólogas e uma enfermeira da Universidade da Flórida, uma da Flórida, outra da Virgínia, que eles viram de fato que tem alguns pilares para que isso funcione mais, né? Um deles, por exemplo, é que você ouça a pessoa e não fale mesmo que você discorde, o que é muito difícil fazer, mas é algo para a gente ter em mente. Então a gente está treinando. Então ouvir e não interromper mesmo que a pessoa fale algo que é, enfim, basicamente contra alguma crença, alguma regra que você tenha na sua cabeça, certo? Mesmo que você discorde. Depois, uma coisa bacana que ajuda você a prestar atenção, a continuar prestando atenção e dar basicamente, né, conter um pouco esse impulso de intervir, é você fazer uma paráfrase. O que é paráfrase? Seria você resumir o que a pessoa está falando e perguntar para ela se você entendeu. Uma técnica que a gente usa muito, né? Não só na escutativa, a gente, que eu digo profissionais de saúde mental, mas também na entrevista motivacional. Isso ajuda também a gente a se manter, né, um pouco mais contido nesse impulso de falar. Como assim? Por exemplo, você fala, poxa, pelo que eu entendi, então, você está sentindo isso, e isso está te prejudicando mais ou menos assim. É isso mesmo? Então você faz um resumo, uma paráfrase, né? Quer dizer isso, faz um resumo com outras palavras e pergunta se é isso mesmo que você entendeu ou não, certo? Então isso é uma estratégia muito boa e isso está associado a uma melhora de vínculo, né? E o apoio, ele é fundamental. E o terceiro é você evitar algo que a nossa cabeça faz automaticamente, que é evitar tirar uma conclusão, uma hipótese, né? Uma explicação ou um julgamento antes da pessoa terminar de falar. A gente tem esse instinto, então a gente vai ter que lutar um pouco contra isso, né? Mas perceber que, antes de terminar de falar, vou ficar aqui como se fosse, né, uma mente aberta. Estou aqui coletando informações, mas ficar com a mente aberta. E se você não aguentar, tenta usar essa técnica da paráfrase. Então, isso é a primeira estratégia, usar técnicas da escuta ativa. Número 2, validar o sentimento da outra pessoa. O que é validar o sentimento? Bom, basicamente, uma coisa que eu acho que todo mundo sabe, mas isso fica um conhecimento teórico, na prática a gente não aplica. É que ninguém controla aquilo que a pessoa sente. A gente não controla os nossos sentimentos, né? Os nossos sentimentos são reações basicamente viscerais do nosso corpo, assim como a gente não controla
dor de barriga, a gente não controla ânsia de vômito, a gente não controla basicamente reação física nenhuma que a gente tem. Por mais que você tenha ouvido falar de qualquer pessoa que conseguiu ou não, isso nunca vi, né? Não está escrito em lugar nenhum e não tem nenhuma evidência de que isso seja possível. O que a gente controla, né? Esse, por exemplo, é um processo que está presente nas terapias que mais funcionam. A gente controla o nosso comportamento até certa medida e a nossa atenção, onde eu coloco a minha visão, em qual pensamento, em qual tipo de estratégia eu vou direcionar o meu foco. Então a gente controla o foco e o comportamento, a gente não controla o sentimento. Então, se você fala, puxa, mas isso não é motivo para você se sentir assim. Isso é uma coisa que racionalmente já não tem muito sentido mesmo você falar isso. É racionalmente pouco esperto, né? E no fundo a gente sabe nisso, né? A gente não controla, quando a gente vai ter fome, né? São reações viscerais. Então, se a pessoa está falando que está sentindo aquilo e você fala isso, bom, basicamente você está dizendo que esse sentimento dela não é válido, ou que ela está mentindo, ou que basicamente ela é fraca e a maioria das pessoas não se sentiria mal com aquilo, né? Mas eu sei que a gente fala isso coloquialmente, então é algo que a gente vai precisar treinar e se perdoar, porque ninguém vai conseguir fazer isso o tempo todo também, né? Somos humanos, mas isso é importante ter em mente, tá? Porque isso ajuda muito, isso é bastante testado, tá? Então, validar, como é que você pode fazer isso? Você pode falar, por exemplo, olha, eu entendo que você pode se sentir assim nessa situação. Imagino que, poxa, se eu sofresse algo parecido, eu teria muita raiva também, né? Se for verdade, se você não sentir mesmo, se isso for mentira, é melhor não falar. Melhor não falar, você ouvir atentamente e ficar ali tentando resumir e prestar atenção sem querer resolver, tá? Mas uma estratégia é isso, olha, eu me sentiria dessa forma, eu consigo entender como que você pode se sentir nessa situação, ou consigo ter ideia por que isso daqui seria tão ruim para você. Você pode pegar uma parte do que a pessoa falou, tá? Agora, o que a gente não vai falar é falar, olha, isso não é motivo para estar triste, porque se sentimento tivesse motivo para existir, a gente resolvia muita coisa, não precisava de um psiquiatra, eu estaria ali, né, não teria paciente no meu consultório, não teria problema nenhum de saúde mental aí no mundo, né, tava todo mundo super racional, seríamos máquinas, não somos assim, tá? Então validar o sentimento é importante, isso não quer dizer que você concorde que você vai ficar sem fazer nada, tá? Validar é simplesmente você falar para a pessoa que ela tem direito de sentir o que ela quiser e que sentir aquilo não faz dela uma pessoa fraca, inferior ou menos capacitada, que é isso que provavelmente está passando na cabeça dela já, caso ela esteja num quadro depressivo, pela própria natureza do quadro depressivo, tá? Isso é um pensamento comum, certo? Então, validar. Quarta estratégia, a ideia é que você seja alguém que passe segurança. O que é uma pessoa, ou melhor, que você seja alguém em quem a pessoa confia. O que é alguém confiável? Isso também, tá, você pode ter a definição que você quiser. Tem alguns autores, né, em termos de psicologia comportamental, neurociência cognitiva, que eles estabeleceram uma definição, né, que eu gostei, que basicamente a confiança, né, que é algo importante em qualquer relacionamento, e é um dos pilares de qualquer relacionamento, qualquer nível que seja. Ela se dá quando a pessoa, enfim, um ou outro, sente-se confortável, que ela pode demonstrar as vulnerabilidades, ou seja, a pessoa sente que ela está confortável para demonstrar os pontos fracos, os piores lados que a pessoa tem, todos nós temos, e que a outra pessoa não irá julgar e nem irá abandonar. É difícil construir isso? Olha, é difícil, mas isso é que você quer passar, essa mensagem passar com o seu comportamento, não com a sua fala, né? Até porque fala é algo que prediz muito menos, né, qualquer tipo de desfecho bom do que o comportamento. Então passar que você é alguém com quem a pessoa pode falar o pior lado dela e você não vai julgar nem abandonar, caso seja isso que você queira mesmo, né? Se você não estiver disposto a fazer isso, não tem problema também, tá? Não é errado da sua parte, isso aí que é para alguém que você queira ajudar, né? Por exemplo, um familiar próximo, um filho, né? Bom, mas como é que a gente passa isso? Então a ideia é a gente sempre trocar, a gente tem em mente, a gente vai trocar o apoio e o conselho, trocar o julgamento e o conselho pelo apoio. Apoio é caminhar junto.
Apoio não é fazer pela outra pessoa, é fazer com a outra pessoa. Então é você andar na direção do tratamento, não andar pela pessoa, porque isso é impossível, tá? Mas você trocar então esse caminhar junto, né? Ficar no lugar de qualquer julgamento e conselho. Então conselho e julgamento se troca por caminhar junto. Tô aqui, estamos juntos nessa, vamos juntos, pode contar comigo, custe o que custar, caso isso seja verdade. Então isso é importante. E por último, você usar, né, um framework seria um mindset, ou vamos dizer assim, um conceito, né, um conceito de transmitir algo que é bastante terapêutico, tá? E que as pessoas interpretam de uma forma errada, que é uma postura de compaixão. Compaixão é um dos sentimentos mais digamos, inerentes à espécie humana, claro, tirando pessoas extremamente psicopatas, mas é algo inerente, todo mundo nasce com essa capacidade, é algo altamente associado tanto a alterações químicas quanto a alterações relacionadas à ativação de regiões relacionadas ao pertencimento, relacionadas à segurança. O ser humano ele sente, né, fisicamente da mesma intensidade a dor do que quando ele é rejeitado ou abandonado, ele se sente que pode prejudicar um grupo, né? Então, a dor de você sentir que o seu sofrimento pode estar prejudicando outra pessoa é uma dor que é tão intensa ou mais do que uma dor física. Isso é assim impregnado no nosso DNA. Então, o que é a compaixão? Compaixão não é passar a mão na cabeça, não é qualquer outra coisa, tá? Compaixão é você reconhecer que o sofrimento daquela pessoa existe e reconhecer que aquele sofrimento é um sofrimento humano, ou seja, você reconhecer que ela não está sozinha no sofrimento, porque ela não está mesmo, tá? Porque digamos, a condição natural da espécie humana é sofrer, e isso não é uma coisa pessimista, aliás, enfim, não gosto de misturar as coisas, mas como a maioria da população brasileira tende a ter uma religião cristã, e eu também tenho, né, uma criação, né, na religião católica, a ideia é que se você pegar a Bíblia é uma história que do começo ao fim é o ser humano fazendo besteira e sofrendo, né? Não existe redenção sem sofrimento. Se tem uma coisa, né, que a gente pode, né, talvez uma interpretação fácil não existe como você ter nenhum tipo de redenção ou ressurreição ou renascimento sem que você tenha que passar pelo maior sofrimento do mundo. Ou seja, o ser humano está sempre sofrendo. Isso está na Bíblia, isso está em qualquer bom senso que a gente tenha, e isso não quer dizer que não hajam coisas boas no mundo e que não valham a pena a gente lutar por elas. Ou seja, quer dizer que a gente não precisa parar de sofrer para começar a caminhar e ser feliz, não precisa, tá? São duas áreas independentes do cérebro também, isso é bastante estudado. E apesar de ser muito louco, então o que você tem que entender de espírito? Espírito é o seu sofrimento, ele digamos, universal, você não está sozinho, estamos no mesmo barco, porque pior do que sofrer, não ter o direito de sofrer, eu sofrer sozinho, tá? E além disso, a compaixão ela coloca, né, além de você reconhecer o sofrimento, reconhecer que esse sofrimento ele é comum à humanidade, que isso não faz da pessoa uma pessoa defeituosa, e isso também não impede ela de dar passos rumo a uma vida melhor, ou seja, a gente não precisa parar de sofrer para ser feliz. Junto com isso, você tem um desejo genuíno que aquela dor passe. O desejo é diferente do conselho. O desejo seria como se você desejasse que a sua dor de cabeça, a sua dor de estômago, a sua dor nas costas fosse embora. Você desejar para outra pessoa o alívio do sofrimento da mesma forma como você desejaria que você não tivesse aquilo, né? Então você ter essa postura, isso é algo que faz bem para a pessoa e faz bem para você também, né? Porque você deve ter ouvido falar já também dos tais neurônios espelho, né? Enfim, mas basicamente nós somos seres que somos feitos primariamente para termos conexões sociais, e quando nós transmitimos esses sentimentos para outra pessoa, invariavelmente não existe possibilidade disso não acontecer. Caso você seja alguém capaz de sentir empatia, de você sentir também este acolhimento, você liberar as mesmas substâncias químicas que basicamente
tem a ocitocina, que todo mundo fala, mas seria basicamente uma liberação de endorfinas, que isso dá uma sensação de conforto e dá uma sensação de que você consegue aguentar a dor. Tem uma sensação analgésica. Endorfina é como se fosse uma morfina que o próprio corpo produz. Então, você ter isso é algo que alivia a dor como um analgésico, como um tramal, vamos dizer assim, natural que o nosso corpo tem. Tá? E isso é bom para a pessoa e é bom para você. E depois disso tudo, você junto com ela, né? A ideia não é que você não vai fazer nada, né? A última questão seria você, caso, né, você se sinta à vontade, você pedir permissão para a pessoa para poder compartilhar suas ideias. Você pode falar, por exemplo, olha, eu não consigo imaginar o seu sofrimento. Às vezes você não vai conseguir mesmo, porque o sofrimento de cada um é único, por mais que você tenha passado por quadros depressivos. Mas eu entendo que ele está muito intenso e eu tenho algumas ideias que eu gostaria de compartilhar com você, mas não sei se a gente faz isso agora ou deixa para depois. Então essa é uma forma boa de você pedir permissão para meter o bedelho, né? Para meter o nariz onde não é chamado, como se diz, né? Porque, de fato, a gente fazer isso sem permissão é algo que vai fazer a pessoa se sentir muito pior, vai se afastar. E a pessoa pode falar depois, né? Tá? Mas aí é interessante saber também que você não vai ouvir tudo isso e você vai pegar e você vai tentar tratar a pessoa. Você vai, junto com ela, falar que ela precisa de uma avaliação, caso ela não tenha sido, ou ela precisa, caso esteja em tratamento, ela precisa de uma reavaliação e dar informações para a pessoa. É importantíssimo, tá? Ter alguém em quem nós confiamos, ter essa sensação de que nós não estamos sozinhos é um ponto fundamental e isso é estatisticamente extremamente validado e replicado em diversas pesquisas como uma das coisas que está associado a uma melhora, a um bom prognóstico no tratamento. Tá? Às vezes, se você tem depressão, você talvez não esteja sentindo isso em ninguém, talvez você não tenha mesmo. Mas, de qualquer forma, se você não tem, nós estamos aqui para isso também, né? Tanto os vídeos aqui, quanto mesmo os vídeos no YouTube, no Instagram. Bom, psiquiatria, apesar de ter o pior marketing do mundo, estamos aqui, né, com 3 milhões de pessoas no YouTube, estamos aqui com não sei quantas mil aí no Instagram. Quer dizer o quê? Você está longe de estar sozinho, apesar de que ninguém fala sobre isso. Ou seja, estamos aqui, estamos caminhando juntos, certo? E se você quer ajudar alguém de verdade, e sempre que eu penso nisso, eu penso em ajudar alguém próximo da minha família e penso principalmente no meu filho, que é a pior dor do mundo é um filho nosso adoecer, né? Isso seria a postura para você ter em mente, sabendo que você vai dar um deslize e não tem problema. Você pede desculpa quando você errar. Isso também ajuda a pessoa a ter o direito de errar. Isso tende a ser bom também, certo? Bom, espero então que tenha ajudado esse vídeo. Então, a pior coisa a fazer é dar um conselho, dar uma solução rápida, praticar a escuta ativa, você validar os sentimentos, você ser alguém, você passar a confiança, ou seja, pode ser vulnerável, não importa, eu vou estar aqui com você, independentemente do que aconteça. Você ter essa questão da compaixão, o sofrimento está em todos nós, estamos todos no mesmo barco e eu vou me empenhar para ajudar você a aliviar isso. E, em último lugar, você pedir a permissão para a pessoa para, junto com ela, caminhar ou rever este tratamento e dar informação. Se você quer mais informações sobre isso, até para poder compartilhar com a pessoa, pode me seguir aqui no Instagram, tem vários vídeos, e também no canal Saúde da Mente no YouTube tem vídeos sobre tudo lá, sobre remédios, sobre tratamento, sobre várias formas de tratar. E se você quiser um mapa mais completo, porque as informações ficam às vezes meio que desarranjadas, tem um evento gratuito chamado Maratona Supere a Depressão, que é um evento gratuito em que você vai entender o começo, meio e fim do tratamento para todos os tipos de depressão, todas as gravidades e independentemente se você toma ou não remédio, e que vai acontecer logo mais, e talvez o link esteja em algum lugar aqui, eu não sei, para você se inscrever se você tiver interesse, tá bom? Um abraço, e se você tem depressão, escreve aqui embaixo se você já ouviu isso de alguém e como é, quantas pessoas já tentaram te dar conselhos e conselhos simples para soluções complexas e como é que você se sente com isso, certo? Um abraço, até o próximo vídeo.